Padre, pelo Espírito Santo também. Ave Maria, plena amada, Pai eterno, Maria, pelo nome dos técnicos, benedictus, ventus sui Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostre. Amém. Mater boni consilia generosanum, Ora pro nobis. dona nossa pátria, peregrino, Santa Renitoi, Ora pro nobis. Mater Divina Gracia, Ora pro nobis. Nossa Senhora Aparecida, Rogai por nós. Nosso Pia, Benedicta Virgem Maria. Salve Maria para todos! Hoje teremos a segunda aula sobre tendências, na sequência do curso sobre o livro do professor Plínio Corrêa de Oliveira, Revolução e Contra-Revolução. Pedi para tratar das tendências, mas que a gente fosse um pouquinho mais do plano concreto. Tendência. Eu resolvi assim, trazer alguns conceitos primeiro, para a gente fixar os conceitos básicos, para depois a gente entrar num exemplo mais prático. Então, eu não vou ter muita doutrina com os senhores, mas é uma maneira de tangibilizar ou tornar cogente um assunto que é tão importante. O que é importante nós imaginarmos quando a gente pensa em revolução das tendências? Primeiro, por que esse nome revolução? Porque é uma inversão da ordem natural do equilíbrio das faculdades humanas, por isso é uma revolução. Nós somos compostos de razão, vontade e sensibilidade, e normalmente a razão, nós refletimos, pensamos, abstraímos, temos coisas de memória, temos a nossa vontade para ser subjúbila depois de analisar alguma coisa, e a nossa sensibilidade que vibra de acordo com as coisas que nós temos afinidade, né? Quando isso está invertido, e é a política, vamos dizer assim, que a revolução tem feito ao longo dos séculos, que é a inversão disso, a pessoa vive em função dos seus instintos, dos seus impulsos, das suas impressões, sem raciocinar. Com isso, então, é uma revolução, porque você transforma o homem num ser susceptível a ser manipulado. Eu acho que essa aí, mas eu tenho certeza, foi o que assim, me encantou nesse estudo das tendências. O Dr. Plínio, ele analisa profundamente a alma humana. As tendências é algo natural, nós nascemos com tendências, está na natureza humana, nós não temos controle sobre ela, porque quando nasce com a gente, você tem tendência de caminho em determinada direção. Mas você pode exercer sobre elas a questão da sua vontade. Tudo, até em relação ao pecado, é assim. Até que você tenha dado a sua adesão voluntariamente, não é pecado. Então a tendência é a mesma coisa. Nós nascemos com equipamento de tendências boas e más. É dar adesão a uma tendência má que vai configurar uma paixão desordenada até chegar no vício e no pecado, tá? Qual é a grande, assim, que eu acho que realmente a gente percebe no Dr. Plínio foi longe nisso. E aí, de maneira muito resumida, é o seguinte: o Dr. Plínio analisou a alma humana e viu que o homem, a sua evolução de vida, um processo de santificação ou de perdição, ele é guiado pelas suas tendências. Essas tendências são impulsos que ele tem naturais, que viram paixões, que viram vícios. Assim como ele tem pendores, que sendo favorecidos, vão dar na sua santificação. Ao estudar a alma humana, ele percebeu o seguinte: a sociedade é feita de homens. Então, portanto, o mesmo funcionamento que se via na cabeça de um homem, ele poderia analisar também na sociedade, porque a sociedade é um conjunto de homens. Então, de maneira coletiva, ele percebia que existiam tendências individuais e, num processo similar, existiam também as tendências coletivas. Então, estudando as tendências coletivas, ele conseguiu perceber o grande jogo da história, que é onde a revolução, sagazmente, quando caiu a Idade Média, com o declínio da Idade Média, a revolução se organizou, se articulou, decidiu lutar contra a civilização cristã para destruir aquela idade onde a igreja chegou naquele patamar, aquele apogeu, citado pelo Papa Leão XIII na Immortale Dei. Tempo houve que a filosofia dos evangelhos dominava os estados, aquela frase vocês conhecem. Então, ele percebeu que a revolução, psicologicamente, passou a tratar com uma profundidade revolucionária que os outros autores, ele cita na RCR, Donoso Cortez, Donald, de José de Mestre, são pessoas que tocaram de leve no assunto, mas que não conseguiram ir tão fundo nesse estudo das tendências, que é a revolução ter percebido que as tendências eram manipuláveis,
elas são sugeridas, elas podem ser movimentadas, elas podem ser chamadas a atuar, levando a pessoa que tem uma posição a adotar, em função de determinado tema, uma posição absolutamente contrária ao que ela tem. Então esse é o grande jogo. E aí ele se deteve, ao ler a Conjuração Anticristã do Moisés de Lacis, confirmou pela impressão que a Revolução tinha descoberto a arma mais poderosa, que ele falava assim, que é a arma que era mais poderosa que a bomba de hidrogênio. Porque era de que maneira a Revolução, sabendo que existem tendências individuais e tendências coletivas, ela atuava na opinião pública para levá-la por um determinado caminho. Então, a civilização construída pela Igreja chegou no seu apogeu, com o arrefecimento dos bons e a queda da Idade Média favoreceu que os maus... A heresia sempre existiu. Teve o arianismo, pelagianismo, tantas coisas, mas depois da Idade Média, os maus se articularam, se organizaram, passaram a estudar a sociedade com o intuito explícito de destruir aquela civilização que eles não queriam. Então é um processo multissecular, já vem desde o século XIV e XV, como vocês sabem, e o Dr. Plínio explicitou então explicitou essa profundidade específica. Me fiz claro? Eu acho que essa é a principal coisa que os senhores têm que guardar. O Dr. Plínio estudou a psicologia humana, viu que o homem possui tendências individuais que são natas, nascem com ele. Essas tendências podem ser trabalhadas, sugeridas, manipuladas. Percebeu que a sociedade feita por homens também tem tendências coletivas que também podem ser trabalhadas. E a Revolução, então, criou o maior projeto que ele chama de perdição da humanidade. E era preciso, então, contrapor a isso o maior projeto de salvação de almas. Então, sim, se os senhores guardarem esse esquema, vocês vão entender a importância da tendência como o Dr. Plínio havia, pelo qual ele procurou esclarecer esse assunto e torná-lo mais palatável. Num primeiro momento, você pode imaginar, meus caros, assim, até agora, é muito importante que eu lhes disse, porque isso, assim, foi uma... Quando eu fui ler as coisas sobre tendência, Dr. Plínio, eu estou tratando sobre as tendências. Então, assim, aqui é um apanhado, assim, quando eu falei dessa questão da tendência individual, coletiva e a manipulação da opinião pública, é um grande resumo e a grande missão que o Dr. Plínio chamou a si e criou a TFP e os seus discípulos para isso. Quer dizer, a contra-revolução atuar para o que ele chamava provocar o que seria um desmonte temperamental da revolução. Porque essas coisas estão ligadas à psicologia, ao temperamento, à impressão, à sensação. Por isso que na Esther fala, né? Existe uma relação misteriosa que Deus estabeleceu entre si e as obras criadas, que sons, cores, perfumes, afinidades, tocam a alma do homem, e é necessário que ele tenha consciência intelectiva, não só degustativa dessas impressões, para ele não ficar à mercê do processo de manipulação da revolução. Então ele tinha que entender o que é revolucionário para poder contrapor o que é contra-revolucionário. Pois não, senhor. Walter, lá no começo do Leandro falou paixões e deu uma palavra contrária, pendor. Pendor. É isso? Exatamente o contrário. Imagina uma linha reta, onde no final nós chamamos de luz primordial, e no outro oposto eu tenho vício capital. Todos nós nascemos com vício capital e uma luz primordial. A luz primordial é aquele que só tem, assim, aquele olho especial que só tem de amar a Deus. E o seu vício capital é aquele esgoto por onde o senhor não vai amar a Deus, o senhor pode ir para o inferno. Então nessa linha você começa com impulso, inclinação, propensão, tendência, paixão, vício. Assim como o senhor tem inclinação para o bem, propensão para o bem, impulso para o bem, pendor para o bem, luz primordial. Tá? Por gentileza, poder repetir essa ordem? Pendor? São palavras sinônimas. O senhor deve escutar muito as inclinações humanas, né? Sim, ela vai subindo, como uma escala. Pode ser chamado de uma escala. É porque é o seguinte, quando Adão e Eva ele foi criado no paraíso terrestre, em um determinado estado de plenitude. Sim. Quando cometeu o grande pecado, o homem perdeu a sua justiça original. Nós não somos mais capazes de ter a justiça equilibrada para julgar com precisão salomônica uma situação.
nós perdemos completamente esse senso. As nossas faculdades, elas alteraram o seu equilíbrio, porque a razão, a vontade e a sensibilidade ficaram obliteradas, a nossa inteligência é insegura, ela é fraca, a nossa sensibilidade vibra por coisas que não devia vibrar, e a nossa vontade é um servo rebelde que o tempo todo está dominando para que ele não te acabe. Então a sensibilidade, ela tem um processo muito curioso. O senhor é dono da razão, isso é o que o Dr. Plínio também explica em relação às tendências. E o senhor é dono da sua vontade. Então a sua razão pensa, abstrai, guarda as memórias, intelige. O senhor chega na parte mais erudita do ser humano, que é conseguir fazer a metafísica e, portanto, abstrair. E o senhor tem a vontade que, esclarecido o assunto, julgar todos os pontos com lógica, a sua vontade adere ou não. Né? A sua sensibilidade, ela navega num terreno completamente diferente. A nossa sensibilidade, nós somos escravos dela. Como as nossas tendências são natas, eu nasço com ela, eu vibro por coisas boas e por coisas ruins, que as nossas inclinações ficaram, infelizmente, estragadas, independente da minha vontade e da minha inteligência. O que a igreja nos ensina? Diante de uma coisa que te fez vibrar, você vai raciocinar e ver, não, isso aqui é bom, isso aqui é mal, isso aqui é virtude, isso aqui é pecado. Eu digo sim ou não. Essa que é a questão. Nós ficamos com esse desequilíbrio. Então, eu não sei se eu me fiz claro para ajudar o senhor, mas a nossa sensibilidade, e ela é o grande vilão nessa história, porque as tendências, elas estão todas na nossa sensibilidade. Passa um carro revolucionário. O senhor tem, por uma coisa que o senhor não consegue controlar, nossa, que carrão, hein? Aí o senhor fala assim, a inteligência, puxa vida, esse carro é revolucionário ou é contra-revolucionário? Sim. Esse carro favorece tal tendência? Por exemplo, eu me lembro do Dr. Plínio disse que quando os carros perderam as suas formas pontiagudas, como era o Landau antigamente, o rabo de peixe, aqueles carros que existiam, e passaram a ter formas arredondadas, e olha, os carros hoje estão provocando a tendência, estão ficando unissex, com as formas arredondadas. Então, assim, o senhor vê o carro, a sua sensibilidade vibrou, não, que carrão, gostei dele. Aí você vai pensar, peraí, eu senti uma coisa aqui, eu devo sentir isso? Só que o senhor não é dono dela. Não tem problema em só sentir isso. O problema é se a sua vontade aderir àquilo ali. O pecado é sempre assim. Então o Dr. Plínio entendeu isso muito magistralmente. Como é que o homem ia ficar à mercê dessas diversas impressões, se dar bem ou se dar mal, se num processo de inconsciência, que esse é o grande problema. Sim. A Revolução, se vocês lerem a baldeação ideológica inadvertida, o Dr. Plínio deu ali o processo de baldeação da pessoa, que vai de um ponto de uma ideia ou de uma opinião que ela tenha a um ponto oposto. Então ali ele descreve o processo, como é que seria. A pessoa primeira, ela é convidada, ela é impactada por informação contrária dela. Depois ela vai migrando para que da sua antipatia ela possa ter um pouco de tolerância. No terceiro ponto, ela passa a ter um pouco de simpatia. No outro ponto, ela passa a ter a sua adesão, entendeu? E aí, a sua ideia, que era contrária, paulatinamente, ao longo de um processo que pode levar uma vida, ou pode levar séculos na sociedade, ela percebe que ela mudou. Então, simpatia, mas antes da simpatia você falou? O primeiro passo da pessoa ter... A pessoa, isso é um processo que está descrito, né? Você pode ir lá, o primeiro o senhor vai... A revolução vai trabalhando por uma série... Eu acho que nós vamos chegar nos exemplos, o senhor vai entender direitinho isso. Como é que ela vai fazer? O importante é guardar essa mensagem. A pessoa vai de um ponto ao outro sem perceber que ela está sendo manipulada a mudar de opinião. E o pior de tudo, ela pensa que essas mudanças é ela mesma que está fazendo. Não, eu estou fazendo isso porque agora isso é modernidade, eu estou evoluindo. O pior da manipulação é essa. Viu a gravidade das tendências? Sim. Porque a revolução vai trabalhando isso sem que as pessoas percebam. Então, uma mãe que há 100 anos atrás dissesse para ela que a neta dela ia usar um biquíni na praia, o mundo está acabado, está perdido, jamais isso acontecerá. Como é que a avó, a filha dela, a neta dela, paulatinamente foi aceitando as mudanças sem exercer sobre elas um raciocínio virtuoso para dizer, isso não. Em algum momento, ela foi cedendo, e aí ela foi se tornando de inimiga, simpatizante, adepta e defensora daquilo. Não é isso?
Falei muito, talvez o que eu vou passar aqui agora, os senhores vão ver que já está. Nós vamos fazer. Então, aquele que o senhor Marx lá na última reunião, a primeira revolução, composta de ideias e fatos, mas existe uma mais profunda, que é nas tendências, que é aquela que antecede, que prepara o clima psicológico e temperamental para a alma que deseja o erro. Isso nós falamos, né? Com o arrefecimento dos bons, que esse foi o grande pecado, quando o homem renunciou ao espírito da cruz de sacrifício, ele perdeu, ele não só perdeu aquela posição que ele tinha do metafísico sobrenatural, mas ele permitiu os maus se articularem. Por isso eu estou querendo falar que a revolução começou nessa época, porque ali o mal percebeu-se, opa, se nós não nos organizarmos, eles são muito mais do que a gente. Hoje é o contrário. Nós temos que nos organizar para destruir um mal que é muito maior do que nós. Só um detalhe aqui. Eu já ouvi falar que a revolução começou publicamente assim, quando mandou esbofetear o Papa, é isso mesmo? Ali se tem como uma data, né, 1303, o famoso atentado de Ainane, né? Sim. Que quando o Filipe o Belo esbofeteou o Papa Bonifácio VIII. Mas aquilo já era tendências? Aquilo já é um fato concreto. Mas você imagina, o príncipe, como é que trabalha a tendência? Para que o príncipe chegasse ao fato concreto, portanto a ideia e um fato de esbofetear o Papa, já existia um clima moral de descontentamento das almas que permitiu que aquilo ali fosse aceito. Se não tivesse almas moles e fracas, ele jamais ia fazer uma coisa daquela. Mas já havia um questionamento na nobreza de que a igreja era muito poderosa, era muito rica, eles queriam tomar parte daquela riqueza. O Filipe Belo queria isso, né? Quem mandou esbofetear era mesmo o rei São Luís. Isso. Então, assim, como data para marcar assim, o fim de uma era, o começo de uma outra, então a sempre colocou isso aí realmente como sendo uma data de 1303. Bem, significado de tendência. Não sei se é claro para cada um dos senhores. Nós falamos que a tendência, ela nasce no homem. Então, ela contém um impulso que nos direciona a querer alguma coisa que nos traga prazer. O homem precisa de ter prazer, precisa de ter felicidade. Então, a sensibilidade que vibra com ele, independente da sua vontade, diz, olha, eu quero comer doce, porque o doce me atrai. Uma tendência é ser guloso e querer doce. Então ele vai atrás do doce porque ele dá prazer para ele. Então, no fundo, por que a tendência é tão importante? Porque ela é aquilo que nos instiga, que nos leva, nos impulsiona. É instintivo em nós querer ir atrás. Você tem gana de ir atrás para poder querer realizar. Aí tem as maiores maravilhas como tem as maiores horrores, né? Porque as nossas inclinações caminham para isso. Então, sim, guardem esse conceito que ele é poderoso. A tendência é aquele impulso que nos direciona, entendeu? Para aquilo que nos traz prazer e felicidade. Tá? Essa palavra impulso é bastante importante. Terminologia. O Dr. Plínio sempre chamou a evolução tendenciosa, quando é essa que agrava as tendências negativas do homem, enfim, e as desvia, como tendenciosa. E contra-revolução tendencial, como aquela que eleva e engrandece as tendências boas. Então é uma terminologia que tem que ficar muito preciso, o pessoal confunde, fala tendencial, tendencioso, misturado. Tendenciosa é negativo, tendencial é positivo. Isso nós falamos que o processo que acontece no indivíduo acontece na sociedade, né? E que a mudança de mentalidade é o que nós vamos ver nos exemplos. O que acontece na vida de um homem, na sociedade, por ser um contingente muito maior, pode levar séculos. E é o que a Revolução tem feito. Isso nós falamos. Bem, agora é importantíssimo, porque é isso aqui que diz respeito ao nosso dia a dia, que nós vivemos. O que a gente faz quando a gente é impactado por um objeto, por uma escultura, por um prédio, por uma música, por um som, por um perfume, por uma conversa, por uma postura de uma pessoa que conversa? É o que nós temos que falar da manhã. Não existe ambiente neutro. Então, sim, todo mundo se influencia mutuamente. Então, se você não tem esse exercício pleno da faculdade, aí o Dr. Plínio fala que nós estamos falando da pessoa em estado de sanidade absoluta. Se a pessoa tem algum problema de demência mental, já não vai. Quer dizer, a pessoa tem a sua inteligência, a sua vontade e sensibilidade em estado
de exercício pleno. Então é o seguinte, é super simples, mas o Dr. Pinter, ele falou assim, é preciso que a pessoa, ao ser impactada, ela analise que impressão é essa que ela está tendo. Termina aqui a primeira parte da conferência sobre tendências. Convido a todos para passarem à segunda conferência.